Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade hoje tem o prazer de receber uma professora dedicada a um tema que muita gente evita, do qual muita gente evita falar, mas que quando a gente fala com propriedade, com quem conhece do assunto, a gente acaba satisfazendo tirando algumas dúvidas importantes. Eu estou falando aqui da Vera Dias, que está do meu lado. Muito obrigado por aceitar o convite, Vera, por estar Paulo, conosco aqui. Você sabe que é sempre um prazer, né, estar com você falando sobre esse tema, até porque você já participou do nosso curso, né? Então você também já aprendeu alguns conceitos importantes nessa área, nesse estudo, né? É verdade. Nós estamos falando da tanatologia, que, para quem não sabe ou não se lembra, é o estudo aprofundado da morte ou da preparação para ela. Há o ditado que diz: a única certeza na vida é a morte. E muita gente evita falar. Alguns povos, algumas culturas têm uma maneira muito diferente da nossa de lidar com esse tema, com esse assunto, e vai de uma forma mais leve. O brasileiro é mais religioso, é mais medroso às vezes, né, Vera? Sim. Mas é sempre um tema muito bom para a gente falar com quem estuda, né? Sim, porque na realidade a grande maioria da população corre desse tema. O comum, evita. Eu sempre digo isso quando eu estou conversando a respeito, que as pessoas batem na madeira, né? Tipo, isola, me deixa livre da morte. Só que é uma pretensão que nunca vai se cumprir, impossível, né? A morte é muito colocada assim, como se ela corresse em paralelo à vida, quando na verdade ela acontece em meio à vida, né? Então, se a gente considerasse isso mais, nós não teríamos tanto medo desse tema. É verdade. Como eu já estudei com a Vera sobre esse assunto, fui aluno da Vera para entender melhor lidar com esse assunto, eu queria que ela começasse dizendo para nós o que ela traz de novidade nesse tema, seja na área da formação, porque a Vera sempre oferece, né, a oportunidade da gente se formar, se informar sobre as novidades no tema, e então para a gente começar a falar desse assunto, porque eu sei que se eu for conversar com a Vera daquilo que nós já estudamos, nós temos papo aqui para um dia ou mais, né, Vera? Então diga aí se tem alguma novidade para nós. Então vamos começar assim com esse grande divisor de águas que nós tivemos, que foi a pandemia. Me parece que a tanatologia, embora sem que esse nome fosse dito durante, né, porque a tanatologia tem a ver com a ciência, e a meu ver toda ciência tem que redundar numa prática. Então, com a pandemia, que levou durante o período todas as nossas seguranças, todas as nossas certezas, né, nós amanhecíamos e vivíamos cada dia com aquele medo de que a doença e, consequentemente, a morte pudesse nos alcançar. Então, esse tema ficou mais em evidência, né? Vamos dizer assim, que ele saiu um pouco de debaixo do tapete e veio mais para as nossas casas. Tivemos que encará-lo, né? De uma forma triste, de uma forma impositiva, mas nós tivemos que encarar. Então, nós temos, assim, grandes expoentes nacionais que fazem um trabalho belíssimo sobre o tema, mas que só nós da área conhecíamos, né? Então, hoje, por exemplo, quem não conhece uma doutora Ana Cláudia Arantes, né, que dá cursos, que faz muitas palestras, muitas lives a respeito e que alcança em nível nacional. O Tom, daquele projeto Infinito, que também trata da morte em várias vertentes, né? Então, muitas iniciativas surgiram para colocar esse tema mais em evidência. E a nossa esperança é que, tendo passado a pandemia, se é que ela já passou, se arrefeceu, que ele não volte ao anonimato, porque a morte continua, por Covid ou por outros motivos quaisquer, todos nós iremos e estaremos cara a cara com ela. Continuamos convivendo com ela. Continuamos, né? Essa é que é a verdade. Vera, eu faria uma pergunta para você no seguinte sentido.
O que mudou no nosso relacionamento com a morte após a pandemia? Porque eu sei que nós tivemos que nos esmerar, você inclusive, né, para fazer a despedida dos nossos entes queridos num momento de pandemia em que nós não tínhamos nem velório. Então, essa situação pandêmica, né, trouxe também esse peso para nós, né? Como lidar com a despedida do ente querido sem poder despedir dele ali nos moldes, nos modelos que a gente está acostumado, né? No nosso modo aí ocidental de lidar com a morte. O que você me fala nesse aspecto? Pois é. Ainda em relação à pandemia, quando você fala disso, né, dessa questão de despedida, eu tive um sofrimento muito grande. Não por perda, porque graças a Deus, assim, amigos próximos e familiar, eu não perdi nenhum. Conhecidos, muitos. Mas, enquanto especialista no atendimento a enlutados, eu ficava imaginando o que aquelas famílias estavam vivendo. E me sentia cobrada a fazer alguma coisa. Você acompanhou isso, né? Quando você divulgava para nós aquelas despedidas virtuais que nós oferecíamos e que muitas pessoas participaram, né? Então, essa preocupação era constante. Você sabe que a gente que é estudioso, nós nos embasamos muito em pesquisas. Sim. E ainda não saíram pesquisas apontando para nós quais foram os efeitos né, da pandemia em termos de resolução de luto. Acho que tem muito estudo a ser feito em relação a isso. Com certeza. Mas eu faço parte de um projeto, já estou completando 3 anos, que se chama Inumeráveis. Que eu conheci. Que você na conheceu, época que você né? começou. Então, o Inumeráveis não morreu. Nós ainda continuamos naquela luta de tentar mostrar que aquelas 700 mil, quase 800 mil pessoas que faleceram não podiam ser apenas um número, que elas tinham histórias de vida que mereciam ser ressaltadas para que não fossem um número a mais. Isso. E nós já temos quase 10 mil histórias publicadas. Bacana, né? E para essas famílias que nos dão retorno, quando elas veem as histórias, a gente vê que foi um projeto que foi muito positivo, esse de resgatar a memória, de guardar a memória, porque nós temos muita facilidade em esquecer as coisas, né? Então, tirar essas pessoas do anonimato para as pessoas teve um papel inconfundível. Sabe com o que eu comparo? Eu me lembro, há muitos anos atrás, nós tínhamos aqui na cidade o Netinho. E o Netinho tinha uma crônica ao meio-dia, que quando alguém perdia um familiar, pedia para ele falar algumas palavras. E ele tinha o dom da palavra, e ele pegava uma vida simples, comum, e a partir dos poucos dados que a gente oferecia para ele, eu não sei se você já morava aqui em Uberaba nessa época, né? Ele fazia uma crônica e a família ficava muito agradecida. O Inumeráveis, vamos dizer, é uma crônica que nós chamamos de tributo em outros modos, né? De uma forma digital. E que nós tivemos oportunidade de alguém retornar para nós dizendo assim, olha, eu enterrei meu pai na hora que eu li o tributo sobre ele, né? Mas mais objetivamente, no que você pergunta, assim, no que mudou, a gente ainda está carecendo de pesquisas para que a gente possa falar sem ser na base do achômetro, tá? Eu penso que deve sair logo aí nos mestrados, nos doutorados, estudos aprofundados sobre isso, verdade. Sobre a Vera é essa figura que você está vendo aqui, que você está escutando, né? Sempre baseada naquilo que é palpável, que a gente pode, né? Constatar, né? Na nossa realidade, com muito critério, né, Vera? Você falou do Ataliba Guaritá Neto, do Netinho, né? Pai do ex-prefeito Luiz Neto, com quem eu tive uma convivência, né? Como jornalista, ele tinha uma crônica, né? Que era muito famosa, e ele tem umas tiradas assim nas falas dele que eram fantásticas. Inclusive dizia sempre que Uberaba está em todas, né? Então era uma figuraça. Vera, você tem um curso que está prestes a acontecer, como é que vai ser? O que você está planejando para mais essa etapa de formação aí na área da tanatologia?
Então, Paulo, em 2012, nós criamos o Instituto Renovare com o intuito de não deixar que as pessoas que passassem por aquele primeiro curso que foi feito lá em 2012 se dispersassem. E foi um curso que teve muito sucesso, né? Sempre com poucos alunos, mas que faz a diferença na vida de quem faz. Né? Nós começamos a ministrar cursos e estamos tentando formar agora a 12ª turma. 12ª já? Que se fôssemos fazer uma média, teria sido um curso por ano. Né? Teve anos que fizemos 2, outros ficamos sem fazer, mas será a nossa 12ª turma se conseguirmos formar. Certo. E é um curso que, por mais que a gente tente enquadrar numa peça publicitária, a gente não consegue colocar aqui a grandeza que ele é. Né? Porque normalmente uma peça publicitária ela segue determinadas normas, poucas palavras, muita objetividade, e as pessoas, quando se animam a enfrentar esse medo da morte e do morrer, elas são surpreendidas, porque elas têm medo de que seja um curso mórbido, que a gente fique falando na morte, provocando choros. Acho que elas pensam em clima de velório. Sim. E você que fez o curso sabe que não é isso. É um curso de muita vida. Né? Porque para que vale estudar a morte? Para pensar em como estamos vivendo nossa vida enquanto ela não chega. Isso. Então, para isso, a gente tenta inserir a morte num contexto maior. Né? A gente diz que a morte ela é multi-interdisciplinar. Então, nós temos que olhar a morte sob o olhar da cultura, sob o olhar social, sob o olhar da história, sob o olhar da economia. Quer dizer, quantas empresas e quantas pessoas sobrevivem de trabalhos relacionados, né, à morte. A morte e o direito, o que nós temos que resolver legalmente em relação à nossa morte, né? Inclusive a preparação nesse campo aí, né? Sim. Essa semana, por exemplo, eu estou concluindo um processo de ampliação e reforma de um túmulo familiar. Nossa, uma burocracia, né? E a última coisa com que eu encerrei foi com uma procuração no cartório para que eu, enquanto que tem a concessão da sepultura, não estando na cidade, você sabe que eu sou meio viajante, né? Que as pessoas possam se valer desse túmulo que está lá para a família, né? Sim. E quando as pessoas dizem ninguém está preparado para a morte, para o morrer, são em coisas assim que a gente sabe que vai acontecer e não se prepara. Mas não liga, né? É sempre aquela coisa de chegar num cemitério inesperadamente, totalmente desinformado. Não tem lugar no São João Batista, para onde vai? Tem um túmulo tal, mas não pode sepultar porque não é parente de primeiro grau e tal. Gente, não é na hora que a gente resolve essas coisas, né? Quer ver uma outra coisa quando a gente fala de morte e lei? Porque cada um desses temas a gente faz um voo panorâmico. Não daria para entrar aprofundadamente. Você sabe que nós temos o costume de chamar profissionais de cada área, né? Sim. Porque eu não domino tudo. Então, por exemplo, quando a gente vai falar em morte e lei, tem um advogado, acho que eu posso até falar nome, um advogado de família, o Dr. Fábio Pinto de Carbone, que nunca recusa e que dá uma noção ótima, por exemplo, sobre essa questão de inventário. Né? Outro dia eu vi uma matéria dizendo assim, fazendo uma conta que alguém com patrimônio de 1 milhão, imóveis no valor de 1 milhão, gastaria 200 mil nas taxas de inventário e que o filho ficaria com 1 milhão menos 200 mil. Não sei se é verdadeiro, porque a internet tem de tudo. Mas mesmo se não fosse isso, há que se perguntar, há alguma maneira disso ficar mais barato e menos problemático? O que um pai pode resolver em vida com a sua empresa, com o seu patrimônio? Né? Eu que atendo pessoas enlutadas, às vezes eu atendo mães que o problema não é o luto, mas a briga dos filhos por causa da herança. Né? Isso acontece muito. É um problemão. É um problemão. Então, assim, a gente faz um voo panorâmico sobre tudo aquilo que é interface com a morte. Morte e arte, morte e mídia. Espiritualidade. Morte e espiritualidade e religiosidade, que foi importantíssimo, né? Os funerais nas diversas culturas.
Isso. E sempre eu cito isso porque foi uma coisa muito marcante para mim, enquanto estudiosa dessa área, é o que eu assisti lá no México, que é uma cultura totalmente diferente. Morte é festa. A terra da Santa Muerte. Né? Da Santa Muerte, da Catrina. Exatamente. Vera, nosso tempo infelizmente se esgotou. Nós temos assunto para falar aqui, como eu disse, o dia inteiro. Eu quero dizer para a Vera que ela é sempre muito bem-vinda e em breve eu vou te convidar de novo para a gente continuar esse papo, tá bom? Com muito prazer. Eu só queria dizer que nós estamos em fase de inscrição do curso. Isso. E procurando por mim na internet, Vera Lúcia Dias, vocês No vão Facebook, encontrar lá no Facebook, no Instagram, o posterzinho falando de um pequeno link onde você entra e você tem todas as informações, valores, duração, conteúdo. Será um prazer receber aqueles corajosos que se permitirem ir conversar um pouquinho sobre isso. Feito então. Agradeço mais uma vez a Vera por estar conosco aqui. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade traz nesta edição uma cobertura especial. A festa de Nossa Senhora da Abadia neste 15 de agosto, festa religiosa da padroeira de Uberaba. Vamos conferir, a reportagem do ISTV foi até lá. Túlio Michele, direto da festa de Nossa Senhora da Abadia, não é isso? Mais uma vez, obrigado a todos aí pela ISTV, prazer poder estar aqui. Meu 12º ano, Landins, 12º ano na transmissão ao vivo, e é sempre uma bênção a nossa padroeira da nossa cidade. Querendo ou não, a gente tem que vir aqui no nosso momento de fé, nosso momento de oração, para abençoar todos nós em nossa cidade. Eu queria te agradecer pelo seu depoimento, ok? Estou sempre pronto, obrigado, parabéns a todos aí, vamos aproveitar esse momento de reflexão para a gente elevar nosso pensamento a Deus e pedir muita proteção para a nossa cidade e para o nosso povo. Ó Maria, ó Senhora da Abadia, ó Senhora da Abadia, este cetro que te entregamos simboliza o poder. Os teus filhos, com certeza, nenhum venha perecer. Essa igreja lotada de gente, é um privilégio ser convidado para celebrar a missa das 6 horas, não é isso? Estar aqui no santuário é sempre uma alegria muito grande, a gente estar junto, não é, da nossa mãe, e principalmente nesse dia em que nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Abadia. Não é, o coração do padre se enche de alegria, se enche de emoção em ver tanta gente, não é, nessa celebração, alguns rostos, não é, emocionados, alguns chorando, pedindo por uma graça especial, outros agradecendo a Deus por alguma graça que foi concedida por intercessão de Nossa Senhora, e o padre também trazendo as suas intenções, as pessoas, não é, que
pediram as nossas orações e nós depositamos diante do altar de Deus e também no coração de Nossa Senhora. Então, para nós é uma alegria, né, poder encerrar essa festa que durou 15 dias, né, e nessa última missa, então, nós agradecemos a Deus por todas as pessoas que passaram aqui pelo santuário, por todos aqueles que colocaram as suas vindas, por todos aqueles devotos e devotas de Nossa Senhora da Abadia, que rezaram, mesmo de longe da sua casa, não podendo vir ao santuário, né, mas que tem a sua oração acolhida, né, e também é uma grande emoção para nós, né, encerrarmos essa festa, né, tão bonita para a nossa cidade de Uberaba e também para toda a região. Ó Maria, Mãe Rainha, Mãe de toda essa gente, Mãe dos fracos e poderosos, Mãe do Deus onipotente, és a única criatura que da morte foi poupada, que subiu de corpo e alma ao céu foi elevada. És a arca da aliança lá no seu trono de glória. Seja a ponte que atravessa nossa súplica nesta hora. Com a graça, teu amor, consagramos neste dia. Ó Maria, ó Maria. Estou aqui com a nossa prefeita Elisa Araújo e ela também é devota de Nossa Senhora, ajuda da igreja, participa dos eventos, não é isso? Que devoção maravilhosa que é essa, que parece que a cidade inteira está aqui dentro. Não é verdade, Elisa? Nossa padroeira, Nossa Senhora da Abadia, é um patrimônio do nosso município e o poder público está sempre parceiro desse grande evento que atrai aí todos os uberabenses para um momento de reflexão, de gratidão, mas acima de tudo, né, pedindo as bênçãos dela para que a nossa cidade tenha sempre muita prosperidade. Eu pessoalmente estou aqui agradecendo tudo e a honra de ser a prefeita da nossa cidade. Com certeza é uma missão que Deus me deu e eu honro ela todos os dias. Nos cascos de burro o asfalto rachou, nas rédeas de Deus por um ideal, muito sertanejo ali se juntou pra matar a fome daqueles velhinhos que um dia um filho lhe abandonou. Por Nossa Senhora juro nesse instante que eu pelo mundo vou lutar bastante, exemplo do Pai que me criou. Eu estou aqui com o Padre Alex, pároco da Igreja de Nossa Senhora da Abadia, e eu queria te perguntar uma coisa importantíssima. Que devoção sensacional que é essa que lota várias vezes a igreja durante o dia, não é isso? Então, veja, é emocionante, ao mesmo tempo enche o nosso coração de alegria e de esperança ver a fé do povo. Como desde as 5h30, 5h15 da manhã, esse santuário basílica se encontra cheio o tempo todo. Foi o dia inteiro, missa de hora em hora, esse carinho, esse amor que o povo, não só de Uberaba, mas do Triângulo Mineiro, que são várias cidades celebrando a festa Nossa Senhora da Abadia, e também um pedaço do Goiás, parte de São Paulo, como tem um carinho grande a Nossa Senhora com esse título da Abadia. Já existe alguma estimativa de quantas pessoas? O senhor tem uma ideia para falar para o nosso telespectador lá? Olha, se fosse pegar a quinzena toda, a gente acredita que mais ou menos de 80 a 90 mil pessoas passaram por aqui. Só que hoje o volume é muito maior, a gente não tem muita estimativa não, mas acredita que agora deve umas 30 mil pessoas participar da procissão. Então eu queria pedir um favor para o senhor. Sim. Uma bênção rapidinha de Nossa Senhora para ele lá. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra.
que pela intercessão de Nossa Senhora da Abadia, padroeira de Uberaba, Deus abençoe a nossa cidade, abençoe nossas casas, nossas famílias, nossas crianças, nossos idosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora da Abadia. No lombo da tropa, coração aberto, a cidade parou. Em pé nas calçadas, foi muito devoto que se emocionou. Adiante a bandeira que o Norival em vida empunhou. Saudade doída daqueles que um dia só lembrança restou. Você vai falar dessa festa grandona, que dá muita gente, que você já deve vir há muitos anos. Olha, essa festa da Abadia aqui, eu particularmente, eu sou lá no Paraná, né? Eu tenho uns 20, 25 anos que eu vim pra cá, pra cidade de Uberaba, e Deus então, né, já mexi com festa, descobri essa festa de igreja aqui em Uberaba aqui. Eu estou aqui em Uberaba, aqui na festa da Abadia, uns 25 anos trabalhando aqui. E hoje é o dia mais esperado, hoje, que é o dia da Santa, da Nossa Senhora da Abadia. E esse ano foi um ano bem abençoado. Esse ano nós se demos bem aqui no comércio. Foi bom. Eu não sei se é porque eles montaram uma estrutura melhor no parque de diversão aí, mas graças a Deus as coisas encaminhou tudo do jeito que a gente precisava. Entendeu? E aí, vamos ver o que vai acontecer agora na reta final aí, mas hoje tem muita gente já na festa, eu acho que vai ser um dia bem excelente. Jesus, Rei soberano, tem o mundo em suas mãos, pois remiste o pecado, deu a todos o perdão, ó suprema majestade, ó meu Deus, meu Salvador, esta pequena coroa é sinal do nosso amor. Olha, a festa da Abadia, a festa da padroeira de Uberaba é uma tradição anual e o ISTV tem uma honra de trazer esta maravilha de imagens para você. E assim chega ao fim mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.